Ok, nosso primeiro passo é analisar o diagrama entidade relacionamento, o DER. Né? Então tem uma pasta aqui, olha, DER suporte, aqui o DER. Esse DER você está recebendo no DVD e ele também estará disponível lá no provimento de conteúdo, né? Na próxima atualização que for feita do DER unificado, esse DER vai subir junto, tá? Eu vou abrir então aqui o DB Designer. Aqui está o DER, tem apenas 3 tabelas, tá? Essa aplicação de suporte técnico ela vai rodar num banco de dados separado. O servidor de aplicações também é separado, é um outro servidor, ok? E os dados mínimos, né, que eu tenho que armazenar são esses aqui. Tá? Para o treinamento nós vamos armazenar esses dados aqui, ok? Então eu tenho aqui uma tabela chamado, uma tabela chat vinculada à tabela chamado e uma tabela arquivo também vinculada à tabela chamado, tá? Na tabela chamado eu tenho a data e a hora da abertura, a data e a hora do fechamento. E tenho aqui quem foi que abriu o chamado, né? Se foi o usuário ou se foi a software house, tá? Tem o ID da empresa, né, que está armazenado lá no banco de dados da empresa, e tem o nome da empresa. Tem o ID do usuário que solicitou o chamado, armazenado também lá no banco de dados deles, e tem o nome do usuário. Tem o ID do técnico, aí agora a nível de software house, né? No caso aqui deveria estar armazenado no banco de dados da software house, tá? E tem o nome do técnico que está realizando esse chamado. Tem o status do chamado. Tenho aqui 3 possíveis status, mínimos, aberto, fechado e em análise pelo software house. Tenho o módulo, né, quando o usuário ele clicou no botãozinho lá do chamado, ele estava em determinado módulo, cadastros, compras. Então o nome desse módulo será armazenado aqui nesse campo. E tem uma janela, né? Pode ser que o usuário estivesse lá no cadastro de almoxarifado. Daí ele clicou no botão de suporte, então será armazenado aqui cadastro base e janela almoxarifado. Tá? Essas informações elas ficam armazenadas na tabela chamado. Daí o usuário ele pode abrir um chat, né? Quando ele solicitar o suporte, na realidade já vai aparecer lá uma janela de chat para ele. E os dados das mensagens trocadas entre usuário e suporte vão ficar armazenados nessa tabela, na tabela chat. Tem aqui o ID do chamado, né, que essa tabela está vinculada à tabela chamados. Tem uma mensagem, as mensagens ficam armazenadas nesse campo, a data e a hora da mensagem. O usuário também ele pode enviar arquivos para o suporte técnico, tá? Então eu tenho uma tabela arquivo que vai armazenar o caminho do arquivo no servidor da software house, né? A data e a hora de envio. Ok? Bom, como eu mencionei, nós vamos ter outro banco de dados aqui para o suporte. Então eu já tenho aqui no T2TIRP suporte. Eu vou apagar esse banco e vou criar um outro, só para você ver como é que faz. Então clica aqui com o botão direito no SQLOG, né? Create Database, T2TIRP, suporte. Tá? T2TIRP suporte. Create. Meu banco de dados está criado. Ele ainda não possui nada, né? Não possui tabelas, views, história de procedures, funções, triggers e nem eventos. O que eu faço agora? Retorno aqui no DB Designer, File, Export, SQL Create Script. Então, eu vou criar aqui esse script para geração do banco de dados. E eu vou simplesmente copiar o script para a área de trabalho. Tá? Vou retornar no SQLOG, vou clicar aqui com o botão direito, colar. Aqui está o script da criação das minhas tabelas. Vou clicar com o botão direito, Execute Query, Execute All Queries. E pronto, né? Ele criou aqui para mim as 3 tabelas. Vou refrescar aqui, olha. E as 3 tabelas vão aparecer aqui para mim. Tranquilo? Então é isso. Banco de dados compreendido, né? Através do DER. Banco de dados criado. Vamos então agora fazer um tour na nossa aplicação. Nós compreendermos aí como é que ela funciona antes de nós partirmos ali para a compreensão do desenvolvimento das aplicações, né? Não da aplicação, das aplicações, que são pelo menos 3 aplicações aí, tá bom?